Eu tô aqui com o pessoal da Ciaelo. Ei! Então, esse é o Depois do Amém. Eu tô aqui com eles porque hoje eles fizeram a apresentação da peça A Visita, certo? Certo. E eu quero saber umas coisas muito interessantes. Que a primeira coisa é saber qual foi o que despertou a ideia do nome da peça. Quer falar? Pode falar tudo. Depois eu falo. Essa peça Visita é a releitura da história de Marta e Maria, né? Então, a princípio, quando a gente começou a criar essa peça, a gente colocar o nome como Boa Parte. E aí, no meio do caminho, a gente decidiu não colocar Boa Parte, mas colocar a Visita, para também trazer essa curiosidade para quem fosse assistir, né? Galera que fosse, vai ter uma peça de teatro na minha igreja, a visita, que visita é essa? Quem vai chegar, né? E essa ideia, quando a gente fala sobre visita, a gente tende, nós seres humanos, a preparar a nossa casa, arrumar toda a estrutura ali para receber alguém. E que essa peça, quando a gente fala sobre a visita, é que nós possamos arrumar a nossa casa. Não a nossa casa física e estrutural, mas a nossa casa espiritual, sabe? A nossa alma. Quando a gente começa a se preparar para receber Jesus na nossa casa, para ter esse relacionamento com Ele. Então, a partir disso, a gente pensou em colocar a peça Visita, né? Foi. E voltando no pensamento técnico mesmo. Como que foi a construção dos personagens, não só os dois, né? Mas também tem outros personagens que... Eu não vou falar sem spoiler, já assistam. E a construção, né, dos personagens, que também são de fora. E a ideia, né, em relação ao tempo que se passa a peça, né? O ano, as datas. Então, essa parte da construção dos personagens, geralmente a gente fala pra pessoa que escreve pra gente, é o Leandro Azevedo. Bom, Achei que eu não ia falar o nome dele, né? Que o tema que a gente quer falar, mais ou menos assim, e ele que vai construindo primeiramente esse personagem. Claro que depois, quando a gente lê, a gente tem uma construção como ator, né? Mas essa primeira construção de como o personagem é, da concepção de como ele vai ser, primeiramente é do Leandro, né? E aí depois a gente vem moldando isso pro nosso gosto, pra nossa interpretação, porque faz sentido pra Ciaelo também, e pra cada um. Sobre o tempo da peça, né, em que tempo ela se passa, geralmente a gente gosta de fazer uma coisa mais antiga, né, atual, se comparada à Bíblia, mas numa cronologia atual, um pouquinho mais antiga. Mas essa peça em específico, assim como a peça Cicatrizes, assistam também, que é muito boa, tem um fato histórico que molda o tempo em que ele se passa, né, que é aquela situação dos pais, Sim. né, que não vou dar spoiler. Então a gente acaba mapeando esse tempo de onde a peça se ocorre por causa desse fato real, é um fato verídico que aconteceu aqui mesmo no Rio de Janeiro. Então acaba que o tempo da peça foi escolhido por causa disso, né? Por causa desse... Acabar trazendo contextos sociais, né, para dentro da Sim. peça, né, aquilo que a peça, enfim, dando um pouco de spoiler, ela falando, não, mas eu não me aguento. A peça, assim, são dois professores, uma releitura da história de Marta e Maria, então a gente traz uma linguagem contemporânea, se comparado à Bíblia, né, apesar das datas elas serem um pouco para trás, não nesse século, né, não nesse ano de 2026, a gente comparado à Bíblia, ela acaba sendo contemporânea, um pouco mais atual. Então, quando tem um personagem, um professor de física e uma professora de história, a gente tenta trazer esses contextos sociais também, sabe? Para que quem está assistindo possa lembrar lá da sua infância, lembrar lá do seu estudo e se identificar e se familiarizar também. Então, acaba que a companhia tem essa linguagem de trazer um contexto bíblico para uma versão mais contemporânea. Uma coisa que eu notei muito da peça é que ela é bem família, né? Ela mostra ali não só a visão de uma escola, mas também a visão da construção de uma casa. Né? E aí isso é o que faz parte da ideia de Marta e Maria, certo? Sim. E aí, cara, aí a gente pensa, cara, como isso comunica bem pro espectador. Sim. E é interessante, a pergunta é, por que vocês tiveram essa ideia de ter um terceiro personagem, não participante como ator, né? Ou se teria mesmo essa opção de ter alguém, ou seria... Dei spoiler pra caraca, né? Não, tudo bem. No início sempre foram para duas pessoas, dois personagens, né? E a gente trouxe esse terceiro personagem. Eu vou falar sobre isso, né? Porque é interessante até para criar uma curiosidade para as pessoas assistirem.
Na Bíblia, quando a gente fala sobre a história de Marta e Maria, ali a gente acaba se remetendo também ao irmão dela, o Lázaro. Então a gente precisou trazer alguém dentro do nosso contexto mais contemporâneo para trazer essa figura do Lázaro, sabe? E ao mesmo tempo a gente quis trazer essa coisa de a gente precisa preparar nossa casa para receber uma visita, e quando a gente prepara a nossa casa, a gente acredita também que Deus ele ressuscita sonhos. Então quando a gente faz essa ideia da passagem de Lázaro ele sendo ressuscitado, não só no contexto de uma pessoa, ressuscitar uma pessoa, mas ressuscitar o nosso sonho, ressuscitar aquilo que a gente se perdeu há muito tempo ao longo do caminho por deixar de arrumar a nossa casa, por deixar de se relacionar com ele, né? Que muitas das vezes a gente falou sobre isso ontem, que a gente tem buscado ser usado, às vezes as pessoas têm buscado ser usado, a gente é usado, mas esquece de ter intimidade, né? E na fila dos usados a gente vai encontrar até a mula ali na fila dos usados. Verdade, é mas verdade. na fila da intimidade vão ser poucas pessoas, então a gente precisa ter esse relacionamento, sabe? Então quando a gente trazendo essa figura do Lázaro, é para deixar claro, falando para o público, olha, temos mais uma pessoa que foi ressuscitada, e a partir disso muitas coisas podem ser ressuscitadas na sua vida também. Perfeito, perfeito. Gente, gostei demais. Falaram... Economizamos tempo, a gente usou pouco tempo, mas eu acho que valeu a pena. Gente, assistam, procurem onde passa, procurem eles, se tiver o contato. Nosso Instagram, @cia.elo, a gente posta nossa Segue lá, programação. @cia.elo no nosso Instagram, lá no nosso Instagram tem o link do nosso perfil, você vai ser direcionado para o nosso site, para o nosso WhatsApp. A gente roda bastante no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do Brasil. Você que é de outro lugar do Brasil, está assistindo esse vídeo, entre em contato com a gente, levar uma peça de teatro cristão, não só de qualidade, mas com uma linguagem bíblica, totalmente bíblica. Vai ser um prazer. Muito bíblico e com muita qualidade. Gente, obrigado, até a próxima e contamos com vocês. Provavelmente vai aparecer aí, aqui embaixo, ou em algum lugar, os links, né, o Instagram de cada um e da companhia. Obrigado, gente. Deus abençoe.